Posso ou podemos falar do Cruzeiro? Ah, deve, então é importante. Agora vamos seguir para o noticiário do Cruzeiro. O último reforço do Cruzeiro para 2025, o zagueiro Fabrício Bruno falou sobre a saída do Flamengo e a escolha por voltar à Toca da Raposa. O Flamengo sempre foi um clube especial para mim dentro do que eu vivi no futebol. Acho que o que eu vivi no Rio de Janeiro em 3 anos, 150 jogos, 4 títulos conquistados, fui muito feliz. Mas também tive momentos tristes dentro do clube. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho motivo nenhum para reclamar do clube. Pelo contrário, somente agradecer. E, cara, carrego comigo no futebol, que eu estou no futebol, tenho 28 anos e tenho muito a entregar para o futebol. E talvez quando eu tenho um posicionamento que eu não faço parte do perfil, que eu preciso, tem coisas em mim que não interessa ao treinador, e cara, eu sou um tipo de cara que eu vou me posicionar. Independente de estar certo, na minha visão, eu tenho que me posicionar, eu sou esse tipo de cara que trabalho e lutei tanto para conquistar as coisas na minha vida, nunca foi fácil. Então, quando eu tenho a oportunidade, aí sim eu manifesto, porque eu acho que chega um momento que você tem que ser firme, tem que ser duro naquilo que você deseja. Em momento nenhum eu corri da responsabilidade, em todo momento eu pedi, foi eu mesmo que pedi para ser negociado, porque primeiramente que não é qualquer clube que tá me interessando por mim. É o clube que me projetou, eu sei do jeito que saí, então eu tinha esse sentimento de dívida com o clube, de gratidão por tudo que eu vivi, mas eu tinha esse sentimento por como eu saí na época. Eu não sou leigo para falar que eu não sei o que aconteceu, porque eu sei de tudo que se passa. Mas talvez se não tivesse acontecido, eu não teria me tornado o jogador que eu me tornei. Em 6 anos fora, aprendi muito, eu vivi muita coisa muito interessante, que hoje eu posso vir aqui e externar para todos do clube, passar como experiência, apesar de ser um cara jovem, mas eu sou um cara rodado. Eu saí do clube com 19 anos para disputar uma competição pela Chapecoense, onde que ali também alavancou minha carreira, me deu uma base muito, muito sólida para eu ser o jogador que sou hoje. Mas a partir do momento quando eu tenho minha coletiva, na minha apresentação lá, eu falo que no momento que eu me sentisse um pouco desconfortável, eu precisava sair. Eu tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar no futebol, eu preciso jogar, eu preciso aparecer, eu preciso voltar por radar de seleção. E o Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é um time que me dá totais condições para isso. Eu fui na seleção com o Matheus Pereira, eu fui na seleção com o Ilha, são grandes jogadores. Então, assim, eu tenho que me posicionar. Talvez as pessoas vão achar que o Fabrício correu do desafio de brigar por posição. Não é correr pro desafio. Quando aparece um clube desse tamanho no radar para mim, eu não penso nem meia vez antes de vir. Eu acho que ele deixou muito claro na fala dele o sentido e o porquê que ele acabou saindo do Flamengo, que realmente era pela situação imposta no Flamengo depois do retorno dele da seleção brasileira, que ele acaba não sendo mais o titular da equipe do Flamengo. Então, assim, é uma resposta diretamente ao Filipe Luiz, Valu. Eu acho que deixa muito claro. Sim, a resposta dele é claramente ao Filipe. E aí a gente não sabe, né? Teríamos que saber mais detalhes. Às vezes é a forma como isso é conduzido, né? Não é a situação, mas como a situação em si, as palavras que são trocadas ali. Só que eu gosto de quando um jogador vem para qualquer clube. O Fabrício Bruno tinha um ótimo contrato no Flamengo. Ele poderia viver, o ano é longo. O Flamengo também, com certeza, vai disputar mais de 70 jogos na próxima temporada. Em algum momento, fatalmente, ele poderia se tornar titular ali, mas é quando o jogador, ele é o famoso... E cada um tem o direito, né? Ele não quer pegar o contrato e colocar debaixo do braço. Isso. Ele quer mais para a carreira dele. Né? E aos 28 anos, e aí ele entra muito na conta de outros jogadores, né? Do próprio Gabigol, eu acho, do Dudu, que é mais experiente, mas quando ele fala, eu quero aparecer, eu quero... ele sabe, o Dorival Júnior gosta muito do Fabrício Bruno, ele foi campeão com o Fabrício Bruno, quer dizer que o Fabrício Bruno vai estar necessariamente na Copa do Mundo daqui a um ano, mas ele está pensando nisso, claro que ele está pensando nisso. Aos 28 anos, então, é um jogador que eu gosto de ver quando o jogador chega a uma equipe e tem essa fome, Elton, de não se abraçar ao contrato de trabalho, mas de querer continuar ainda atuando em alto nível. Eu acho que é muito mais desafiador, veja bem, aí não é nível de comparação. A situação que ele vai viver no Cruzeiro, o Cruzeiro não pagou 7 milhões de euros nele à vista para ele chegar, ele chega para ser
um fator de diferença na defesa. Sim. Então é um desafio. E lá no Flamengo ele poderia tranquilamente, repito, até pelo nível de partidas que tem no futebol brasileiro, ele jogaria. Em algum momento o Léo Pereira ou o Léo Ortiz podem sofrer lesão, suspensão por cartão. Então é um jogador que está entendendo, lógico, até por ter sido formado no Cruzeiro, onde que ele está chegando, mas também deixou claro, gosto de quando os atletas também, de uma maneira respeitosa, mas falam com personalidade a respeito de tudo aquilo que aconteceu. Doleta, quanto ganha o Cruzeiro em campo tendo o Fabrício Bruno? Ganha muito, né? Ganha um titular confiável, um cara muito experimentado. Ele mesmo, na resposta dele, resumiu a passagem dele no Flamengo, que foi muito positiva, né? Ganhou muitos títulos por lá. É um Fabrício Bruno que chega muito diferente daquele que saiu do Cruzeiro. Da mesma forma como aconteceu, por exemplo, com o Lucas Romero. Né? O Lucas Romero, quando sai do Cruzeiro, era um jovem que ainda errava muito mais, que tinha um estilo de jogo, às vezes até meio afobado e tudo, e quando ele volta para o Cruzeiro agora, ele volta um jogador maduro, um meio-campista com toda a experiência, vira capitão da equipe, domina a posição. Então o Fabrício Bruno, pelo menos o que se espera dele nesse momento é um movimento parecido. Ele voltar muito mais maduro, voltar como uma referência na zaga, poder ajudar muito os companheiros da defesa do Cruzeiro, né, que em alguns momentos falhou um pouco. Você lembra, né, a final da Sul-Americana, por exemplo, sistema defensivo dando aquela pane. Então, de repente, a presença do Fabrício Bruno pode ser positiva nesse sentido, de também organizar um pouco a casa ali, ser uma referência técnica para os outros zagueiros do elenco. E ele já demonstrou nessa primeira resposta que veio muito ciente disso e querendo exercer essa liderança, né? Então, para o Cruzeiro, muito positivo esse retorno, embora tenha custado uma boa grana também. Mas é um zagueiro que já volta em outra prateleira. Ô Ricardo, só uma curiosidade, agora é curiosidade minha mesmo aqui, viu? Tô saindo até do roteiro aqui do programa, mas é só uma curiosidade. Você que fica acompanhando, né, as contratações, os movimentos dos times, você que agora tem um desafio como técnico do Vila Nova, e você é muito estudioso, é uma coisa que eu bato sempre na tecla, que é uma coisa que você já faz há anos e anos e agora é moda. Eu vou sempre falar isso quando eu te vejo, porque eu acho extremamente talentoso e capaz. Muito obrigado. Como que você vai estudando, por exemplo, esse Cruzeiro que vem por aí, né? Esse adversário que você vai enfrentar? É claro que não precisa passar detalhes de como que você fica analisando. Mas como que é feita essa análise? Você está acompanhando tudo dessa montagem do Cruzeiro? Quais são as mudanças de cada um dos atletas que você vai ter que enfrentar? Como que é feito esse estudo? E eu acredito que o Cruzeiro está a cada dia dificultando mais a cabeça dos técnicos adversários. O meu neurologista, ele é muito bom, cara. Então, assim, uma semana antes de enfrentar esses clubes aí que nós vamos ter que enfrentar, sim, eu já estou com consultas marcadas para psiquiatra, psicólogo e neurologista. E nada como um ansiolíticozinho, um calmante para poder nos levar para campo de uma maneira mais tranquila. Então, assim, mas assim, o que levanta a nossa expectativa, a nossa motivação sempre, é o famoso 11 contra 11. Por mais vulgar que seja isso, por mais lugar comum que seja, eu já tive oportunidade de vivenciar, de protagonizar as surpresas fantásticas, né? Então, conquistas muito legais. Então, assim, a gente espera, o que eu espero para o Vila é realmente ter uma equipe que jogue bem, né? Uma equipe competitiva, uma equipe que represente bem as cores do Vila, que represente bem a cidade e que mostre, olha, tem trabalho ali. Porque eu acredito muito nisso. Uhum. E a gente, às vezes, pega um clube com mais expressão, um time com mais glamour, né, de contratações e tudo, mas que não está tão azeitado nas engrenagens, na engenharia tática ali do jogo, e a gente pode surpreender. Então eu tenho essa expectativa, sem dúvida nenhuma. O nosso campeonato é outro. Nosso campeonato não é contra Cruzeiro, Atlético e América. Nosso campeonato é ali buscar uma classificação melhor. Agora, se nos deixarem, nós não vamos estar ali para dar bobeira. A gente vai estar atento, bem ligado, para buscar um objetivo legal nessa competição. Ô, Ricardo, e além do ansiolítico e toda essa preparação psicológica para o jogo, acho que deve contar muito também, puxar um pouquinho ali
no ego do atleta, né? Você chamar a atenção dele e falar assim, olha a oportunidade que você tem de enfrentar esses jogadores, isso não acontece sempre, né? É um clube que você vai enfrentar agora, todos os holofotes estão virados para vocês, todo mundo vai assistir essa partida, acho que isso também acaba sendo um jeito de você tentar instigar seu time a ter um rendimento melhor no jogo, né? Com certeza. A final da Supercopa São Paulo, que eu fui campeão pelo Atlético, em 94, nós estávamos hospedados no Pacaembu. Isso é uma historinha que é boa para a gente relaxar aqui um pouquinho. Então, o banheiro era o vestiário era um vestiário coletivo. E então eu sempre, para que eu tenha mais sossego nesse meu horário, né, que é só meu e que é de todo mundo tem o seu, eu acordei bem cedinho e fui para o bendito banheiro público do banheiro coletivo do Pacaembu. E eu chego lá, quando eu estou lá bem concentrado, pensando nas nuvens, né, eu escuto um barulho já familiar, né, de tensão dentro da casinha do lado. Eu falei, se for jogador meu, eu estava na época no Atlético Mineiro Sub-20, se for jogador meu, eu tô lascado pro jogo de hoje. Nós íamos enfrentar o Internacional de Porto Alegre, na final da Supercopa. Para minha alegria, na hora que eu saí, eu fiquei ali, fiz 1 hora ali na pia, escovei dente 6 vezes para poder dar tempo do rapaz sair. Quando o rapaz saiu, ele estava com a roupinha do Internacional. Eu falei, massa, beleza, tô bem. Né? Quer dizer, não é o meu jogador que está literalmente soltando pela perna. Então, assim, a gente tem essa tensão, a gente tem esse momento, mas na hora do Alexandre, na hora do vamos ver, a gente encontra força, a gente encontra aí, não por acaso, muitas coisas, muitas surpresas acontecem no futebol e não por acaso o futebol é como é. Né? Qual foi o resultado do jogo? Nós ganhamos do Inter de 1-0, gol do Macaé, um jogador de meio metro, desculpa Macaé, você é um cara fantástico, um título maravilhoso e tal, mas ele era um jogador de velocidade pequenininho, contra uma defesa do Inter grandona, um córner batido pelo Cairo, o grande Cairo, e o menino foi lá e cabeceou e fizemos 1-0, fomos campeões da Supercopa São Paulo. Eu adoro essas histórias do futebol, isso é bom demais. Aqui, rápido intervalo, mas antes o HG tem um recadinho para você.